Tambores de Angola. Robson Pinheiro. Pelo Espírito Ângelo Inácio. Mensagem do autor espiritual. Volto ativo novamente. Se bem não tenha dado ao luxo de ficar na inércia deste lado de cá. Aqui, igualmente, as notícias fazem ibope. Porém a temática é outra, que não aquela costumeira da velha terra. Os outros defuntos que compartilham comigo desta aventura quase nirvânica de viver deste lado do véu fazem também a sua notícia. Hoje, porém, tentarei falar de assuntos um pouco diferentes daqueles aos quais emprestar a minha pena quando metido nos labirintos da carne. Como vê, meu caro, se abandonei aí o paletó e a gravata de músculos e nervos, conservei, no entanto, o jeito próprio do escritor e repórter. Agora, porém, radicado em outro mundo, quando estava aí. O bom agora é que não me sinto mais escrever aqueles velhacos de colarinho engomado, que nos julgam pela forma ou gramática, de acordo com os ditames das velhas academias da terra. Igualmente, não tenho a obrigação, deste lado do túmulo, de me ater aos rigores das convenções dos escritores terrenos. Estou mais solto, mais leve e mais fiel aos fatos observados. Embora conserve os domínios de mim mesmo, a minha distinta e preciosa individualidade de morto-vivo metido a repórter e escritor do além, resolvi, por bem daqueles que me guardam na memória, adotar um pseudônimo para falar aos amigos que ficaram do lado de lá do rio da vida. Assim sendo, meu caríssimo, enquanto emprestava sua mão para grafar meus pensamentos, que, desafiando todas as expectativas de meus colegas de profissão, temam em continuar constantes, sem ser interrompido pela morte ou lançado às chamas do inferno, empresto-lhe igualmente as minhas pobres experiências, compartilhando com você um pouco das histórias que almejo levar ao correio dos defuntos e dos que se julgam vivos. Creio que será proveitoso para ambos, o momento em que estaremos juntos. No mínimo, sentirei mais de perto o calor das humanas vidas, enquanto você experimentará mais intensamente a presença de um fantasma metido a repórter e comentarista do além-túmulo. Despeço-me, para breve retornar. Com o carinho de um amigo. Ângelo Inácio. Prefácio. Para o bem não há fronteiras. Num mundo onde a ignorância e o sofrimento abrem chagas no coração humano, o chamado da espiritualidade ecoa em nós de forma a rasgar o véu do preconceito espiritual. O seara, de extensão condizentes com as nossas necessidades de evolução, espera corações fortalecidas no propósito de servir sem distinções. A humanidade desencarnada, despidas de dogmas e limitações, abre-se em realização plena em favor daqueles ainda presos a conceitos inibidores da alma. Pretos velhos, doutores, caboclos, pintores, filósofos, cientistas e uma gama infinita de companheiro, chegam a nós demonstrando a necessidade urgente de fazer algo, movimentando em nós mesmos, em favor do próximo, os recursos que promovam a libertação das criaturas. Ao abrir as páginas desta obra, encontrará corações simples, anônimos, porém envoltos pela força da fé no Criador e sinceramente no coração, em fazer o bem pelo bem. João Cobu, Pai João. Fascinação. Abril de 1983. O sol se assemelhava a um deus guerreiro, lançando as suas chamas que aqueciam as moradas dos mortais, como dardos flamejantes que ameaçavam as vidas dos homens. Fazia intenso calor naquele dia, quando o Sr. Erasmino se dirigia para seu escritório na Avenida Paulista, que, nesse momento, regurgitava de gente, com seu trânsito infernal, desafiando a paciência daqueles que se julgavam possuidores de tal virtude. Desde muito cedo sentira estranhas sensações que não sabia definir, embora houvesse gastado seu precioso fosfato na tentativa inútil de encontrar explicação para o sentimento esquisito, para as impressões que tentavam dominá-lo. Nunca se sentira desta forma e confessava a si mesmo que algo incomodava sobremaneira. Quando sua mãe o aconselhou a rezar antes de sair,
Acabou ignorando-a, pois a velha, acostumada com certas posturas místicas, não fazia lá seu gênero. A pobre mãe tentara de todas as formas convencer o filho desnaturado a se deter um pouco para conversar, para trocarem algumas impressões. Ele recusou terminantemente, alegando a escassez de tempo, em vista das atividades profissionais. A cabeça parecia rodopiar com a sensação de tontura que o dominava aos poucos. Eram impressões novas, diferentes daquelas consideradas normais até então. Parecia pressentir vultos em torno de si, mas, não conseguindo precisar exatamente o que acontecia, tentou mudar de pensamento, em vão. Começou a suspeitar que estava ficando louco ou, pelo menos, sofrendo de algum problema neurológico, tais os sintomas que detectava em si. Já fazia algum tempo que não conseguia dormir direito, parecia acometido de pesadelos e passava a noite acordado, sendo obrigado, pela manhã, a tomar algum medicamento, para conseguir trabalhar direito. Sintomas de melancolia aliados à depressão sucediam-se e completavam-se para estabelecer o clima psíquico adequado para a sintonia com mentes desequilibradas. Erasmino foi se desgastando psicologicamente pelo incômodo que sofria. Procurou médicos e psicólogos, gastando muito dinheiro em tentativas que se provaram inúteis em seu caso particular. Aos poucos foi se achando perseguido pelos colegas de trabalho. Em todos via adversários gratuitos que, segundo suas suspeitas, o espreitavam para tentar de alguma forma e por motivo ignorado se livrar dele, tomar o seu lugar no emprego ou intervir em sua vida. A psicose foi a tal ponto que mesmo em relação aos familiares pensou sofrer perseguição. Não adiantavam os conselhos da mãe, e as sessões com o psicólogo já haviam terminado, sem se obter algum resultado mais definido. Seguindo o conselho de amigos, começou a frequentar lugares de suspeita moral, entediando-se com as aventuras sexuais, que, de pronto, tornaram sua vida um tormento ainda maior. Foi justamente a partir de tais aventuras que a problemática começou a piorar. Erasmino. Erasmino. Eram sussurros. A princípio distantes e depois mais constantes, em casa, no trabalho ou nas tentativas de diversão. À noite parecia ouvir vozes que chamavam pelo seu nome. O desespero aumentou quando, determinado dia, ao levantar-se, deparou com um vulto de homem prostrado à entrada de seu quarto. A visão se apresentava aos seus olhos estupefatos como sendo de um senhor idoso, todo envolto em roupas esfarrapadas e apresentando os dentes podres, em estranho sorriso emoldurando o rosto. Percebeu ainda, antes de desmaiar, o mau cheiro que exalava da estranha aparição, causando-lhe intenso mal-estar. Entre imagens de pesadelo e da realidade, pôde perceber-se em ambiente diferente de onde se encontrava o seu corpo físico. Parecia algo familiar. Não era tão desagradável na aparência, aquele lugar. As impressões estranhas que sentia vinham de algo que pairava no ambiente, talvez da atmosfera local. Em meio a vapores que envolviam sua mente, quem sabe do próprio lugar onde se encontrava, percebeu estranha conversa. Sentado em uma cadeira de espaldar alto, um espírito estava com alguém que lhe parecia de certa forma familiar. Nós o queremos exatamente como se encontra. Sua mente está confusa e não acredita muito em nossa existência. Aos poucos vamos minando-lhe as resistências psicológicas, e o caos estabelecer-se-á. Gargalhadas foram ouvidas naquela situação e paisagem mental em que se envolvera. Tal pesadelo parecia não ter fim, quando se sentiu atraído ao corpo pelos gritos de alguém. Quando acordou, secundado pelos familiares aflitos, resolveu contar todo o tormento que vivia há alguns meses. Procurei médicos, psicólogos e até já fiz uso de alguns medicamentos, mas tudo foi em vão, nada surtiu efeito. Acredito que esteja louco, ou alguma coisa semelhante. Que é isso, meu filho? Falou a mãe que tudo ouvia, desconfiada. Parece até caso de mediunidade,
aventurou a irmã. Erasmino levantou-se furioso com as duas, pois não admitia a hipótese de alguma interferência espiritual, a tudo julgando como produto de sua própria mente. Por mais que procurasse a causa dos males que o acometiam, não conseguia uma explicação lógica, racional. Os dias se passaram, e o clima era de intranquilidade entre os familiares, devido à atitude de Erasmino para com sua irmã. A tensão se estabelecera, em razão das dificuldades em solucionar o caso, que a cada dia parecia mais e mais complicado. Novamente estava em casa, desta vez preparando-se para sair com alguns amigos, quando, ao entrar na sala, estranho mal-estar o dominou. Parou entre os umbrais da porta. Os amigos, que naquela ocasião já sabiam o que vinha ocorrendo, ampararam-no, conduzindo-o para o sofá, providenciando uma bebida para que ingerisse, tentando amenizar a situação. O efeito da bebida foi como uma bomba. Imediatamente tudo girou à sua volta, e um torpor o invadiu de imediato, levando-o quase à inconsciência. Começou a gaguejar, não conseguindo coordenar as ideias que lhe afluíam à cabeça. Num misto de pavor e desespero, por desconhecer o que se passava com ele, tentava impedir que sua boca emitisse palavras que já não dominava mais. O transe estabelecido, ouviu sair de sua própria boca, com entonação diferente da que lhe era própria, as palavras nem tanto corteses. Miseráveis, miseráveis. Falava com estranha voz, eu destruirei, eu farei com que repare o mal que me causou. Continuava falando, transtornando a todos, que ouviam estarrecidos a voz diferente que saia de sua boca. São todos covardes, têm medo de mim, não sabem o que pretendo nem quem eu sou. Continuou a falar a voz que fazia uso de suas cordas vocais, causando o desespero da família e dos amigos, que tentavam em vão chamá-lo pelo nome, pretendendo acordá-lo do transe, sem ao menos saberem o que se passava. Depois de muitas tentativas, prostrou-se, finalmente, ante os olhos aflitos de sua mãe e de sua irmã, eram atendidas pelos amigos. Olhos esbugalhados, Erasmino chorava como criança, pois conservara plena consciência do ocorrido, não conseguindo, no entanto, coordenar as palavras que lhe saiam da boca. O que ocorreu depois foi um verdadeiro interrogatório, que os amigos lhe faziam, enquanto a senhora Nikita, sua mãe, corria chamando a vizinha para auxiliá-la, pois nunca vira o filho em situação semelhante. Sabe, de Nikita, eu queria muito lhe falar deste há alguns dias, mas a senhora não me dava oportunidade. Eu não sei o que está acontecendo com meu filho, Dione. Ele está muito diferente, mas o que ocorreu agora foi o máximo que eu poderia aguentar. Eu tenho medo do meu próprio filho. Imagine, como posso conviver com tudo isso? É tudo tão estranho que não me restou outro jeito senão recorrer à sua ajuda, falou, chorando. A senhora tem que ter muita fé, pois o caso de Erasmino pode ser muito difícil. Eu acho que ele é médium e tem que desenvolver, por isso, ele está levando o couro dos espíritos. Olha, eu sei de casos em que a pessoa até chegou a ficar louca, por não obedecer aos guias. É um caso muito sério. Mas o que eu posso fazer para ajudar o meu filho? Ele não sabe mais o que fazer para ficar livre do problema. Está desesperado. Faz assim, eu hoje vou lá na sessão de Mãe Odete e falo com ela. Quem sabe ela pode nos ajudar. Mais tarde, então, nós duas vamos lá e conversamos com ela juntas. Talvez até Erasmino nos acompanhe e faça um tratamento lá no centro. Você frequenta esse tipo de lugar? Como você nunca me falou nada? E a senhora não sabe? Eu sou médium de berço, e olha que Mãe Odete me disse que eu sou daquelas bem fortes e que os meus orixás trabalham nas 7 linhas. Mas o que significam essas 7 linhas? Eu não entendo nada disso. Olha, de Nikita, eu também não entendo direito o que é isso, não, mas que é verdade, pois Mãe Odete é pessoa muito respeitada no meio e ela não iria mentir para mim. Agora, cá para nós,
A senhora pode ir conversando com Erasmino, enquanto eu falo com minha mãe de santo, tentando convencê-lo a ir fazer uma visita lá no terreiro. Assim, quem sabe ele melhora. Durante uma semana Erasmino ficou com profunda depressão, precisando recorrer a medicamentos antidepressivos para tentar se reerguer. Novamente foram consultados médicos e um psicólogo amigo da família, que em vão tentou os recursos conhecidos para demover Erasmino daquele estado. Nikita, mulher simples, fazia suas orações rogando ao alto que enviasse recursos. Não sabia mais o que fazer para ajudar o filho, que sofria muito com as coisas estranhas que estavam acontecendo. A família se tornara um caos. O pobre filho corria o risco de perder o emprego e os amigos que já não apareciam como de costume. Orou durante noites seguidas, até que do alto apareceram recursos, mas era necessário que ela pudesse captar os pensamentos que lhe eram sugeridos. Mãe Odete. Ione dirigiu-se à casa daquela que dizia ser a sua mãe de santo. Tentaria algo em benefício de Erasmino. Encontrou Mãe Odete em meio a um ritual de magia e resolveu esperar. Passou-se muito tempo, quando então foi atendida pela mulher que se dizia conhecedora dos mistérios da vida e da morte. Pois é isso, Mãe Odete, eu queria muito ajudar essa família e resolvi recorrer à sua ajuda, a fim de fazer uma consulta para Erasmino. Quem sabe a senhora não encontra um jeito para ajudar, eu aposto que é caso de mediunidade. Vamos consultar os guias, minha filha. Antes de ele vir aqui vamos fazer uma consulta e ver do que se trata. Você sabe, às vezes tem casos que nem nós podemos resolver. Como não pode? A senhora não é dona dos espíritos. Dona. Eu apenas faço contatos com eles e eles me dizem o que fazer conforme o caso, mas dona eu nunca disse que era. Feitos os preparativos, Odete sentou-se numa cadeira em volta de uma mesa com toalha branca, onde havia uma pequena peneira com conchas dentro e colares em volta. Uma pequena campainha foi acionada. Era um sinal de que Odete estava entrando em contato com os espíritos, seus guias. Pronunciava palavras numa língua incompreensível para Ione, enquanto balançava a campainha. Juntou as pequenas conchas nas mãos e jogou-as dentro da peneira. Estranha sensação dominou as duas, enquanto Odete olhava o resultado da moeda das conchas. Arrepios intensos percorriam os corpos das duas mulheres, enquanto estranha força jogou Odete para longe da mesa, para espanto de Ione, que ficou extremamente assustada com o ocorrido. Nunca vira algo assim. Quando Odete se dispôs a consultar os espíritos sobre o caso de Erasmino, estabeleceu imediatamente a sintonia mental com o caso e atraiu para perto de si a entidade que acompanhava o rapaz. O espírito aproximou-se com intenso magnetismo primário, cheio de ódio porque alguém queria interferir no seu caso. Tentou de todas as maneiras impedir que Odete participasse do andamento da questão em que estava envolvido com Erasmino. Para isso, utilizou-se de uma força que se assemelhava à sua própria, os fluidos de Odete e de Ione. Concentrou-se intensamente e, sugando as energias de ambas, logrou atingir Odete fisicamente e jogá-la distante da mesa onde se encontravam as duas. Foi o suficiente para espantar Ione e colocar fim à tentativa. Odete, por sua vez, aconselhou que encaminhassem o jovem para outro lugar. Existia, em outra localidade, um centro umbandista que era diferente do seu. Diziam que só trabalhavam com forças do bem, com energias superiores. Quem sabe não poderiam ajudar. Ela, afinal, não estava bem de saúde e com muitas atividades por realizar, não conseguiria solucionar a problemática. Na verdade, o conselho foi uma confissão de sua própria incapacidade para resolver o problema de Erasmino. Tinha medo. Nunca antes encontrara tanta energia como a que atingira naquela ocasião. Fez de tudo para encaminhar Ione para outro terreiro. Ione foi embora um tanto decepcionada com o ocorrido, mas de certa forma, ainda continuava querendo ajudar.
Procurou o terreiro do qual ouvira falar anteriormente. Diziam que era diferente, mas não importava, iria assim mesmo. E foi o que fez. Procurou se informar direito e assim que pudesse iria conduzir Denikita e Erasmino a tal lugar. Com prudência, frequentou algumas sessões antes de indicá-lo a amiga e, depois de algumas dúvidas esclarecidas, resolveu então indicar o caminho a Denikita e a família. Foi providencial o caso ocorrido com Odete e Euni. Muitas vezes, circunstâncias adversas são emissárias de oportunidade de certo encaminhadas às vidas das pessoas. Algumas investidas das sombras, ao invés de atrapalhar, costumam ser revertidas em benefícios, conforme as circunstâncias. Um recurso diferente. Estávamos visitando um determinado posto de socorro deste lado da vida, em tarefa de estudo, quando nos foi permitido participar da equipe que ajudaria no caso de Erasmino. Tentaríamos algo, visando ao reequilíbrio do rapaz, que era tutelado por bondosa entidade, que fora sua avó na existência física. Há muito desejávamos fazer estudos a respeito da obsessão e essa era a oportunidade que sempre quisemos ter. Não a perderia em hipótese alguma. Demandamos o lar de Denikita com a curiosidade que me era característica, desde que me entendia por gente sobre a terra, se bem que continue sendo gente, embora outra tenha sido a minha residência nessa nova etapa da vida em que me encontro. Sou agora uma alma do outro mundo, arvorando sem comentar este repórter do além e do aquém, fazendo suas observações, não como fazia na crosta, mas agora sob uma nova ótica. A ótica espiritual. Encontramos a casa de Denikita em intensa agitação, naquela tarde de sábado. A vizinha de Ione estava convencendo Erasmino a participar de uma sessão de terreiro, juntamente com duas amigas suas, pessoas extremamente místicas e com argumentos. Diante do desespero de todos, a sugestão foi aceita imediatamente, na esperança de resolver o problema de uma vez por todas. O companheiro Arnaldo, que conduzia a nossa equipe espiritual, falou-nos, sempre com sabedoria. Estamos diante de um caso muito delicado e que requer firmeza por parte dos envolvidos. O nosso irmão Erasmino necessita urgentemente receber auxílio para o seu equilíbrio espiritual. Encontra-se abatido psicologicamente dessa forma, torna-se presa fácil nas mãos de seu verdugo do passado, que apenas espreita o momento ideal para desfechar o golpe infeliz que poderá levar o nosso amigo à loucura definitiva. É necessário, no entanto, que respeitemos os posicionamentos da família e principalmente o de Erasmino, esperando que ele tome uma posição mais decidida e crie ambiente mental propício para que possamos interferir em seu benefício. Mas o que você acha a respeito da tentativa da mãe e da vizinha de conduzi-lo a um terreiro de Umbanda, para resolver o problema? Tentaremos auxiliar como pudermos, conscientes de que a bondade divina se manifesta conforme os instrumentos de que dispõe para trabalhar. Não é pelo fato de ir a um terreiro de Umbanda que o nosso irmão não será atendido convenientemente. No seu caso, talvez necessite realmente de um choque com vibrações mais intensas para acordar para os problemas da vida. Observemos primeiro e depois ajuizaremos quanto à forma de auxiliar o companheiro. Mas não seria mais conveniente induzi-los a procurar um centro de orientação kardecista, em vez de um terreiro? Perguntei curioso. Nos terreiros umbandistas encontramos igualmente os recursos necessários para atuarmos junto aos nossos irmãos. Conheço pessoalmente espíritos de extrema lucidez que militam junto aos nossos irmãos umbandistas, no serviço desinteressado do bem. Os problemas que às vezes encontramos não se referem à Umbanda propriamente como religião, mas à desinformação das pessoas, ao misticismo e à falta de preparo de muitos dirigentes, o que aliás, encontramos igualmente nas casas que seguem a orientação kardecista. Não se devem confundir as pessoas mal intencionadas, os médiuns interesseiros com a religião em si.
Em qualquer lugar onde as questões espirituais são colocadas como uma forma de se promover, tirar proveito ou manipular a vida das pessoas, envolvendo o comércio ilícito com as esferas invisíveis, ocorre desequilíbrio e atraída atenção de espíritos infelizes. A Umbanda inspira-nos profundo respeito pelos seus ideais. Trabalhemos para que alcance um grau de entendimento maior das leis da vida, que os seus orientadores espirituais encontrem medianeiros que lhes entendam os propósitos iluminativos. Deixemos de lado quaisquer preconceitos e tentemos auxiliar como pudermos. Calei-me ante as palavras do companheiro espiritual e comecei a rabiscar algumas anotações que se pareciam de grande utilidade. Acredito que, a partir daquele momento, eu havia começado a ter uma nova visão do que se chamava de mistérios da Umbanda e minha visão da vida começava a modificar-se. Estava acostumado a determinados pontos de vista e me fechava a outras formas de manifestações religiosas que não aquela que conhecera como sendo a verdadeira. Antes de desencarnar eu tivera contato com a doutrina espírita e por influência de um amigo, pude beber-lhe dos ensinamentos que afinal, muito me auxiliaram quando cheguei aqui, deste lado. Mas no Brasil, existem outras expressões religiosas que têm como base o mediunismo e foi a partir dessa experiência que resolvi ditar algo a respeito. Quem sabe outros como eu, embora a boa intenção, não se conservavam com o pensamento restrito, julgando-se donos da verdade. E quem sabe não desconheciam a verdadeira base da Umbanda, como também a de outros afros, e por isso mesmo os julgavam ultrapassados, primitivos ou coisa semelhante. Afinal, eu não poderia deixar passar aquela oportunidade que para mim, seria de intenso trabalho e aprendizado, e quem quisesse poderia se beneficiar de alguma forma com os meus apontamentos. Afinal, eu não havia deixado na sepultura a minha vontade de aprender e a minha curiosidade, às quais devo os melhores momentos que tenho passado no meu mundo de além. O final de semana transcorreu com a família de Erasmino muito preocupada quanto à melhora dele, pois ainda não conseguira sair do abatimento a que se entregara. Chegamos próximo à cama onde ele se encontrava, perdido em suas preocupações íntimas, e Arnaldo convidou-me a observar com atenção a região cerebral de Erasmino. Acheguei-me por detrás dele e o que vi era um misto de beleza e terror. Seu cérebro parecia uma usina elétrica com imensas reservas de energia que brilhavam em cores variadas, à semelhança de luzes multicoloridas na noite de uma cidade grande. Mas, enlaçada no córtex cerebral, uma rede tenuíssima de filamentos fluídicos estava presa como se fosse uma teia de aranha que pulsava, envolvendo o centro cerebral, variando a sua tonalidade entre prateado e negro. Assustado e ao mesmo tempo maravilhado com o que observava, olhei para Arnaldo, que me socorreu imediatamente com a explicação. O nosso amigo encontra-se sob a influência de entidade espiritual que, de certa forma, entende de métodos de influenciação mais aperfeiçoados no campo do magnetismo. Essa malha magnética que envolve o córtex cerebral é a responsável pelas imagens mentais que o atormentam constantemente, além de promoverem a recordação constante de situações vividas em seu passado espiritual, apesar do cuidado de seus verdugos desencarnados para que isso se dê de forma lenta, causando o sentimento de angústia e os ataques de depressão, inexplicáveis para os médicos e psicólogos que o atenderam. Mas não é somente isso que o atormenta. Observe com mais detalhe o companheiro. Agucei mais a visão espiritual e pude perceber que da rede magnética partiam delicados fios, invisíveis para os encarnados, que se juntavam na região do plexo solar e se uniam aos feixes de nervos, alastrando-se em várias regiões do sistema nervoso. Além disso, pude observar imensa quantidade de larvas astrais que, em comunidades, pareciam absorver-lhe as energias vitais. Essas comunidades de parasitas, falou Arnaldo, são as responsáveis por seu estado debilitado. Atuando com voracidade em seu duplo etérico, absorvem as reservas de energia, desestruturando-lhe também emocionalmente,
tornando facilmente influenciável por seus perseguidores. Com o sistema nervoso abalado, em virtude dessa influência, levada a efeito pelos filamentos que se interligam no plexo solar, Erasmino é um canal perfeito para a atuação de espíritos que guardam desequilíbrios semelhantes. Mas então ele é médium? Perguntei. Como não? Ou desconhece o fato de que todo ser humano é de algum intermediário das inteligências desencarnadas? O que acontece é que muitos julgam mediunidade apenas as questões relativas ao fenômeno mais aflorado, mas segundo a concepção espírita, todos são invariavelmente médiuns, pois de alguma forma, o homem sempre sofre as influências externas ou influencia alguém. No caso presente, podemos ver a mediunidade do nosso companheiro se manifestando de maneira desequilibrada, por um processo doloroso que chamamos de obsessão. E se ele desenvolver a mediunidade como alguns aconselham, será que os problemas passarão? Esse conselho é muito utilizado por pessoas que não têm o conhecimento estruturado em bases eminentemente kardecista, embora em muitos centros ditos espíritas vejamos constantemente alguns dirigentes induzirem certas pessoas portadoras de determinados desequilíbrios a desenvolverem a mediunidade. Mas todo cuidado é pouco. Nesses casos, a prudência aconselha que se faça um tratamento espiritual, com a afirmação de valores morais sólidos, a fim de que o companheiro possa se fortalecer espiritualmente. É um irmão enfermo espiritualmente e sua mediunidade guarda a característica de ser atormentada por espíritos que querem se vingar de um passado em que tiveram experiências em comum. Não se deve desenvolver algo que está enfermo. É preciso se reequilibrar para depois se atender ao compromisso assumido na área mediúnica, se é que ele realmente existe. Mas não podemos fazer alguma coisa para tirar essa influência que atua sobre ele. Não é tão fácil assim, meu amigo Ângelo. De nada adianta retirarmos esses fluidos que se entrelaçam no cérebro dele, para depois retornarem sob a ação desses espíritos, pois eles só conseguem essa influência porque eles conseguem sintonia com a mente invigilante de Erasmino, com seu passado e com sua insistência em manter-se nos mesmos padrões mentais de seus perseguidores. É necessário que ele desperte para a urgência da mudança íntima, elevando seu padrão vibratório, a fim de se desligar dessa influenciação daninha. Para isso, a Umbanda, com seus rituais e métodos próprios, será excelente instrumento de despertamento do nosso irmão. Ele encontra-se com um pensamento muito solidificado em suas próprias concepções de vida e, como você vê, não se encontra sensível aos apelos mais sutis do espiritismo, que, no momento propício, deverá falar-lhe a razão. Ademais, a família guarda certos pendores para as manifestações de mediunidade tal como se dão na Umbanda, e convém não violentarmos os nossos irmãos. Procuremos ajudar conforme formos solicitados, e a bondade divina haverá de conduzir cada um ao seu lugar na grande família universal que somos todos nós. O Reduto das Trevas. Fizemos uma prece junto a Erasmino e aplicamos-lhe um passe calmante, proporcionando-lhe momentos de mais tranquilidade, até que pudéssemos socorrer-lhe mais detidamente. Nesse meio tempo, a sua genitora parece ter nos captado a presença e recolheu-se em prece, mentalizando a imagem de Nossa Senhora das Graças, rogando-lhe as bênçãos para o filho. Suave luz envolveu-lhe o semblante e, juntando-se às energias de Arnaldo, projetou-se sobre a fonte de Erasmino, que adormeceu suavemente. Observei novamente extasiado o que acontecia diante de meus olhos. Enquanto o corpo do moço se encontrava estendido em sua cama, desdobra-se diante de nós, o espírito dele que, meio atordoado não conseguia divisar-nos a presença. Parecendo um robô, dirigiu-se a esmo para a rua como se fosse teleguiado por forças desconhecidas, embora se mantivesse ligado ao corpo físico por um cordão fluídico finíssimo, de cor prateada. Acompanhamo-lo. Seguia por regiões inóspitas da paisagem espiritual, parecendo dirigir-se a lugar conhecido.
Avistamos ao longe um edifício construído com matéria astralina e portanto invisível aos olhos comuns dos homens encarnados. Muitos pensam que, deste lado da vida, tudo é apenas nevoa ou nuvens do que pairam pelo espaço em meio a fantasmas errantes. Enganam-se. Desafiando a pretensa sabedoria de muitos pseudo-sábios e religiosos do mundo, a vida continua estuante com muitas vibrações ou dimensões que aguardam ser devassadas pelo homem do futuro, para sua elevação espiritual. Não mais continentes a serem descobertos, nem países a serem conquistados, mas um mundo todo diferente em se tratando da matéria que o constitui. E falamos matéria porque aqui também encontramos, mas vibrando em estados diferentes da matéria física. Pode-se, quem sabe, chamá-la de antimatéria, antiátomo, antielétron. Mas o que importa não são as denominações ou os vocabulários já há muito obsoletos com a referência às manifestações da vida no universo, mas a realidade desta mesma vida para nós, os desencarnados ou os defuntos como somos muitas vezes chamados aí pelos colarinhos engomados, segue sempre sendo um mundo vibrante com suas construções forjadas na matéria sutil do nosso plano ou dimensão. Essas construções encontram-se espalhadas por muitos lugares do plano astral e muitas vezes se justapõem às construções físicas que vocês fazem aí. Esse prédio que avistamos fugia ao que comumente se espera de uma construção desse tipo, utilizada para a finalidade que seus habitantes desencarnados usavam. Geralmente se espera que espíritos atrasados habitem regiões negras com cheiro ácido e com muita sujeira, o que refletiria seu estado íntimo de desequilíbrio. Mas até eu me enganei. Embora a paisagem externa não perdesse para as melhores descrições de Dante, em sua Divina Comédia, a imponência do prédio desafiava os melhores arquitetos da terra e a perfeição de seus detalhes certamente faria inveja aos amantes das aparências exteriores. Com a presença de Arnaldo, segui atrás de Erasmino, que se dirigia para o que se poderia chamar de andar terreno do portentoso edifício. Não sabia direito para onde nos dirigíamos quando Arnaldo veio com a explicação. Não se preocupe, estamos sob o abrigo do bem. Aqui neste prédio posso afirmar que estudam as mesmas forças e energias que nós estudamos. Entretanto, empregam-nas em sentido contrário. A nossa presença não será percebida, pois mesmo sendo desencarnados como nós, os seus habitantes e trabalhadores, se assim podemos chamá-los, estão com as mentes embotadas por vibrações infelizes, especializando-se em formas de ataques mentais ou magnéticos, para atuarem contra seus irmãos encarnados, portanto, permanecem em vibração diferente da nossa, não nos podendo perceber a presença espiritual. Continuamos invisíveis para eles, como para os encarnados. Tudo é questão de se compreenderem as dimensões espirituais. Adentramos a construção atrás de Erasmino, que permanecia sob o domínio de alguma força misteriosa. Tudo era limpo. O chão em que pisávamos era de material semelhante ao granito, conforme observara na terra. Um balcão iluminado funcionava como recepção, onde o espírito de uma mulher, de aparência jovem, recebia outros espíritos que ali chegavam com objetivos que eu, no momento, nem imaginava. Era a imagem do luxo exagerado. Luminárias pendiam do teto em cores variadas, parecendo cristais. Espíritos iam e vinham em várias direções. A cena era de difícil descrição, pela riqueza de detalhes. Alguns desses espíritos estavam vestidos conforme o figurino de homens finos do século XX, trazendo no semblante a arrogância de certos magnatas que pude conhecer quando encarnado. Outros se mostravam em trajes de épocas variadas, como se encontrassem ali personagens de tempos históricos diferentes. E outros ainda nem tão arrumados assim, mas pareciam seres trevosos, com aparências terríveis, que, caso se mostrassem aos encarnados, certamente causariam pavor. Era toda uma população de almas do outro mundo ou deste mundo, que entravam e saíam do prédio.
Olhando por aquilo que julguei serem vidraças, pude ver que do lado de fora, intensa tempestade se fazia, dificilmente podendo observar o ambiente externo. Em frente a algo que se parecia um elevador, havia uma inscrição em vários idiomas: aqui temos todas as possibilidades de executar seus planos de vingança. O ódio e o desespero são as forças que utilizamos para conduzi-lo ao seu objetivo. Por favor, procure na recepção a informação adequada para o seu caso e conte com o nosso sistema, pois ele nunca falha. E abaixo da inscrição estava assinado: os magos da mente. Todo aquele conjunto arquitetônico fora então elaborado com a finalidade de abrigar espíritos dedicados a planos funestos de vingança. Era toda uma organização das trevas, com os requintes da modernidade, da tecnologia e os demais recursos que o homem encanado conhecia na atualidade, mas que certamente iriam além, com possibilidades que nós mesmos desconhecíamos. Entramos no elevador ou algo parecido, acompanhando o espírito desdobrado de Erasmino, que permanecia sob domínio invisível. Subimos vários andares e paramos em um local desconhecido, onde havia nova placa com os dizeres: aula de ciências psicológicas. Seguimos Erasmino por extenso corredor, por onde trafegava grande quantidade de espíritos, enquanto outros esperavam sentados à porta de algumas salas, como se esperassem para ser atendidos. Havia placas de silêncio em várias portas como se fossem consultórios de moderno edifício. O moço desdobrado parou mecanicamente em frente a uma porta, que se abriu assim que ele chegou. Entrou silencioso e nós o acompanhamos. A sala era imensa, consideradas as proporções de outras semelhantes na Terra, com decoração esmerada e uma luminosidade avermelhada envolvendo todo o apartamento. Móveis modernos foram moldados na matéria astral, de maneira a lembrar um consultório de psicanálise da crosta. Sentado atrás de algo que se afigurava uma escrivaninha, estava um espírito de aparência grave, estatura alta, trajando um moderno terno preto que, se visto por alguém da crosta, seria considerado de extremo bom gosto. Era um perfeito gentleman, como chamariam os encanados. Em frente a ele, sentado numa cadeira de recosto, um velho, não tão arrumado como o outro, aparentando mais ou menos 60 anos de idade mais ao fundo, dois outros espíritos de aparência jovem, impecavelmente trajados com cabelos longos presos atrás, formavam o grupo que ali encontramos. Tudo me parecia muito estranho, mas Arnaldo pediu-me para observar apenas, pois mais tarde teríamos como retornar ali para realizar alguma tarefa que teria relação com o caso. Eis nosso pupilo, falou com o espírito que parecia comandar a situação. Veja como obedece-nos a influência. Aos poucos, irá se submetendo ao nosso domínio, até que esteja totalmente à nossa mercê. Mas vocês irão acabar com ele para mim. Esse miserável não me escapará e espero que tenham condições de fazer o mesmo com aquela bruxa velha que se diz ser mãe dele, falou o outro espírito que parecia mais velho, o responsável pela desdita de Erasmino. Claro, claro, redarguiu o outro, afinal você é nosso cliente e aqui nós não brincamos em serviço. Vê meus dois amigos ali? Apontou para os dois espíritos que se mostravam mais jovens. São meus melhores magnetizadores. Eliel e Dario. São na verdade, dois excelentes psicólogos e conhecem a fundo os problemas da alma humana. Trabalham diretamente sob o comando central. Veja como atuam e se certifique de que nós cumprimos o que prometemos. Ainda quando falava, os dois espíritos conduziram Erasmino até um divã e fizeram deitar-se. Eliel postou-se a um lado, enquanto Dario localizou-se num pequeno assento próximo à cabeça de Erasmino. O primeiro aplicava-lhe intensas radiações magnéticas na região do bulbo raquidiano e o outro falava mansamente com um tom monótono. Erasmino, Erasmino. Você ouve apenas a minha voz. Sinta-se em casa, sereno e tranquilo. Sua mente é agora minha mente, seus pensamentos, os meus pensamentos,
Você está cada vez mais sob o meu domínio. Você está aos poucos perdendo a identidade. Mergulha no passado. Não se encontra mais no presente. Aos poucos, a entidade projetava sobre Erasmino intenso magnetismo, enquanto continuava. Volte ao passado. Volte ao passado. Volte. Volte. Você está cada vez mais retornando, em outro tempo, outra época. Lembre-se, você não se chama mais Erasmino. Seu nome é outro. O tempo é outro. Estamos em seu passado. Cenas singulares se desenrolaram, então, envolvendo as entidades magnetizadoras, como numa projeção holográfica, foram se passando cenas e mais cenas, como num filme, mas em sentido contrário. Parecia que estavam mergulhando em memórias do tempo e em todas essas projeções que, como uma névoa, os envolviam. Podia-se ver a figura de Erasmino, em várias situações. Sua mente parecia irradiar estranhas vibrações. Contorcia-se sob o poder magnético daqueles espíritos, que continuavam sua estranha tarefa. Você está bem. Muito bem. Mantenha-se agora fixo nessas recordações. Depois nós iremos mais longe no tempo. Você se manterá nesta situação. Está sob o domínio de nossas vozes. Os espíritos que observavam de longe sorriam, parecendo satisfeitos com o que acontecia. Ouvimos o dirigente das trevas falar. Temos aqui os modernos recursos de fazer qualquer retornar ao seu passado. Mas não podemos fazer milagres. Temos que ir devagar. Um pouco em cada sessão. Depois que for despertado todo o seu crime, ele estará irremediavelmente em nossas mãos. Por hora o ligaremos a alguns fatos desagradáveis de seu passado mais recente. Depois, através da indução, estará em suas mãos. Nós o entregaremos a você, como nos encomendou. A um sinal seu, os dois magnetizadores interromperam a estranha terapia do mal. Continuou. Como sabe, nosso trabalho tem um preço. Sim. Sim. Eu sei e estou disposto a tudo para me vingar. Pois bem. Você tem muitos contatos entre os do submundo e nós temos interesses em comum. As entidades diabólicas discutiam planos de destruição e interferência no progresso individual e coletivo. Dario, espírito de aparência jovem, bem apresentado, olhos azuis intensos e sorriso largo, a um sinal do chefe, conduziu Erasmino para fora daquele prédio, levando para outra ala. Acompanhando-os, entramos em outro ambiente. Estava escrita a seguinte frase no portal de entrada: ala de implantes e cirurgias. Olhei para Arnaldo e um sinal seu, permaneci calado, observando. Diante de nossa visão espiritual, surgiu um estranho laboratório naquela construção das sombras. Aparelhos estavam espalhados por toda a ala, dispostos de maneira extremamente organizada. Espíritos vestidos de branco, parecendo enfermeiros e médicos, transitavam entre a aparelhagem, em perfeita disciplina e silêncio. Parecendo um moderno computador, estava sobre uma mesa, um aparelho que mostrava contornos de um corpo humano em 3 dimensões e mais afastadas várias marcas, o que sugeria uma sala de cirurgia. Erasmino, espírito que fora para lá conduzido, como hipnotizado, sob o domínio de Dario, deitado sobre a maca em decúbito ventral, esperava a intervenção diabólica dos espíritos trevosos. A organização era levada ao máximo de importância. Um dos espíritos vestidos de branco aproximou-se de Dario e, após trocar breves palavras, dirigiu-se ao que se assemelhava a um computador. Falando algo por uma espécie de microfone, recebeu as informações de que necessitava, enquanto a imagem holográfica de Erasmino aparecia diante de si. Era a extrema técnica a serviço das trevas. Dirigiu-se, então, para a maca onde o espírito desdobrado do rapaz se encontrava e começou uma estranha cirurgia. Pequeno aparelho foi implantado em determinada região do cérebro perispiritual e Erasmino, para produzir impulsos e imagens mentais, caso a prática de indução falhasse.
Eram extremamente rigorosos em suas realizações e não cometiam nenhuma imprudência. Tudo previram naquele caso doloroso, mas não sabiam da nossa presença no local, por estarmos em vibração mais elevada. Seus aparelhos não captavam nossa presença espiritual, nem eles tinham condição de detectar nossa vibração, por se localizarem em faixa mental inferior, com objetivos ignóbeis. As artimanhas das trevas poderiam ser consideradas perfeitas, não fossem suas reais intenções. Dario falava com o médico das trevas, com voz pausada e educação esmerada. Após a cirurgia, que não durou mais que alguns minutos, Erasmino foi liberado pela falange do mal, que permanecia em colóquio sombrio. Enquanto conversavam, Erasmino foi retornado pelo mesmo caminho de onde viemos, e acompanhamo-lo de volta, anotando todos os detalhes da situação. Deixamos as perversas entidades no seu estranho conluio, e segui calado o companheiro Arnaldo, que me falava. Vê, meu amigo, como os espíritos trevosos são organizados. Neste prédio, encontra-se um dos postos mais avançados das sombras. Nele trabalham cientistas que se especializaram em doenças viróticas, em epidemias e processos requintados de interferência nas estruturas celulares dos irmãos encarnados. Outros, psicólogos, psiquiatras e psicanalistas, os quais, como estes que presenciamos, são especialistas nas questões da mente, nas modernas técnicas de psicoterapia, com objetivos diabólicos, pretendendo atuar diretamente nas mentes de dirigentes mundiais, em pessoas que ocupam cargos importantes no mundo terreno, em religiosos, pastores e dirigentes espirituais, pelo uso do magnetismo, que sabem manipular com maestria. Toda essa organização utiliza os modernos métodos desenvolvidos na Terra. Entretanto, fazem-no para prejudicar, atrasando o progresso da humanidade, pois sabem que bem pouco tempo lhes resta para continuarem com seus desequilíbrios, espalhando a infelicidade na morada dos homens. Em breve poderão ser banidos da psicosfera do planeta e não ignoram o destino que podem ter. Os espíritos infelizes que lhes contratam os serviços especializados, se mantêm a eles ligados por processos que não compreendem, pois eles mesmos se enganam com o poder ilusório que julgam possuir. Tentam fazer-se deuses e são, na verdade, apenas homens, embora desenfeixados do corpo carnal. Mas eu não esperava que estes espíritos fossem tão requintados em suas ações e métodos, falei para Arnaldo. Muitos pensam, inclusive os espíritas, que as entidades das trevas são espíritos que pararam no tempo e que se utilizam ainda de métodos antiquados de domínio, quais os que se utilizavam na Idade Média da Terra, ou nas civilizações mais antigas que desapareceram ao longo dos séculos. No entanto, podemos observar que tais criaturas infelizes, como os homens na crosta, se disfarçam sob o manto enganador das aparências, das construções suntuosas, sob o abrigo da vaidade e do orgulho mal dissimulados e, como os homens terrestres, guardam sob essa aparência a sordidez do caráter inferior, a serviço de intenções inconfessáveis. Também as forças das trevas têm o requinte civilização. Calados, seguimos Erasmino de volta ao ambiente doméstico onde repousava seu corpo físico. De olhos esbugalhados, aproximou-se do veículo de carne e justapôs-se a ele, embora permanecesse entre o sono e a vigília. Temos que conduzi-lo imediatamente a tratamento, falou Arnaldo. Teremos que procurar ajuda em mais de um lugar. Por enquanto, os danos são reversíveis, mas teremos que apressar ajuda. Oramos juntos e partimos para outros sítios à procura de socorro. Primeiros contatos. Dona Nikita resolveu procurar orientação na tenda de umbanda que Ione frequentava. Embora um pouco apreensiva, pois achava Ione um pouco mística, não conhecia outra maneira de ajudar seu filho. Venceu as primeiras barreiras criadas pela desinformação e pôs-se a caminho. A tenda umbandista ficava do outro lado da capital, em bairro afastado da região central.
De Nikita nem ao menos viu o barulho e a confusão do trânsito, tais as suas preocupações. E acompanhada de Ione, que falava o tempo todo, como se quisesse catequizar a companheira e torná-la umbandista também. De Nikita não estava interessada em outra coisa diferente da melhora do filho. Para ela nada mais importava. Estava disposta a tudo e como boa católica que era, estava armada com seu rosário e uma dezena de nomes de santos na cabeça, rezando a Salve Rainha e dirigindo-se a uma tenda para falar com os guiás, como Ione chamava aos orientadores espirituais da religião, Umbanda. Um mistério envolve de tal forma essa manifestação religiosa que se torna difícil para o leigo saber a sua origem e o seu significado. Seus rituais tornaram-se tão misteriosos que os brasileiros, com seu misticismo natural, foram explorados por aqueles que nenhum escrúpulo tinham em relação à fé alheia. Mas essa não é característica do Umbanda. Por todo lugar onde há o sentimento religioso, manifestam-se pessoas inescrupulosas, que abusam da fé alheia. Protestantes, católicos, espíritas, espiritualistas, esotéricos e também umbandistas não estão livres do comércio e do abuso das almas alucinadas. Mas, no Brasil, essa terra abençoada onde as pessoas preferem julgar antes e talvez conhecer depois a Umbanda, por se manifestar, na maioria das vezes, para aqueles possuidores de umas almas mais simples, de uma fé menos exigente que os tornam vítimas dos pretensos sábios e donos da verdade, recebeu uma marca, um rótulo, que aos poucos, somente aos poucos vai se desfazendo. Isso ocorreu também devido às manifestações de sectarismo religioso, antifraterno e anticristão de uma minoria, o que gerou o preconceito contra os rituais da Umbanda, seu vocabulário, suas devoções. Esse preconceito meio velado é que fazia de Nikita armar-se contra tudo. Preparou o talão de cheques, pois ouvira falar que nestes lugares se cobrava e muito para realizar um trabalho, quem sabe algum despacho ou ebó, como ouvir algum dia na televisão. Mas bem que tinha uma certa inclinação para essas coisas. Embora fosse católica apostólica romana, de vez em quando recorria às rezas, aos benzimentos e a outras possibilidades que Ione lhe ensinava, mesmo porque Ione é uma médium muito forte, só não é desenvolvida. Mas o que importa? Médium é médium, pensava ela em sua ignorância das coisas espirituais. Dentro do carro, olhava para Ione meio desconfiada, imaginando encontrar no centro toda uma parafernália de instrumentos de culto, animais para serem mortos, velas e defumadores, cânticos estranhos e muita cachaça. Afinal, não era assim que falavam nos comentários de televisão e não era assim que a caridade do povo se referia ao culto. Talvez encontrasse também um povo esquisito, vestido com roupas espalhafatosas, com imensos colares extravagantes pendentes no pescoço e fumando charutos. Ai meu Deus, deixou escapar de Nikita. Onde me meti? O que foi que a senhora disse, de Nikita? Perguntou Ione, que se distraíra. Tudo bem. Tudo bem. Eu faço tudo por meu filho. Estava apenas rezando sozinha, mentiu. Aproximaram-se do local que tinha aspecto agradável e era localizado em rua arborizada. Antes de chegar, pôde ver muitos carros parados em frente a uma casa de aspecto simples, mas de bom gosto. Pararam o carro e desceram. De Nikita conservava-se pensativa e esperava ver a multidão de gente esquisita entrando escondida em algum lugar escuro e de aspecto diferente. Esta foi a sua primeira decepção. Deparou com pessoas alegres, joviais, efusivas. Foi recebida com imenso carinho, enquanto Ione apresentava aos amigos que lhe cumprimentavam com saravá, frase característica de nossos irmãos umbandistas. Adentrou a casa ou tenda, como era chamada pelos frequentadores, então teve mais uma surpresa e quem sabe uma decepção. Nada de ambiente escuro, mal cheiroso nem de pessoas diferentes. Encontrou pessoas normais. Tão normais quanto ela mesma. Sorridentes, porém,
respeitosas pelo ambiente onde se encontravam. O cheiro de rosas e outras ervas que não pôde identificar enchia o ambiente de um agradável odor, que lhe fazia imenso bem. Foi acalmando-se intimamente. O efeito